Aproveitar aqui e fazer uma gravação de um breve resumo. Resumo não, uma breve introdução ao estudo de circunferência, tá? Na verdade, a gente está iniciando o quarto bimestre hoje. Ontem eu comecei a falar de uma forma bem generalizada, né? Eu vou entrar agora com mais detalhes nesses 15 minutos, com conceitos básicos, tá? Por exemplo, circunferência. Recordando aqui, nós temos circunferência e a ideia de círculo, tá bom? Circunferência é essa parte ao entorno do círculo, é o que contorna o círculo. Nós chamamos então de circunferência. Eu estou indo bem direto, tá, gente? Por causa do tempo. E aqui, círculo. Tá ok? Então vamos aqui falar um pouquinho do raio. O que seria o raio? O raio é um segmento de reta que conecta, liga o centro à extremidade da circunferência. Estou escrevendo igual um doido aqui mesmo, tá? Passando um olho. Diâmetro nada mais é que o dobro do raio. Então, diâmetro pode aparecer em alguns contextos teóricos de livros o nome corda, tá? E o que seria corda? É a ligação, é um segmento de reta também, né? É um segmento de reta que interliga, que conecta duas extremidades. Uma letra horrível. Então vamos lá, diâmetro também chamamos de corda. É um segmento de reta que conecta duas extremidades. O diâmetro seria a maior corda de uma circunferência, tá? É exatamente aonde divide uma circunferência, um círculo, uma seção circular, né? Seção não. Uma área circular em duas partes iguais. Beleza? Então, se eu for traçar aqui, se eu dividir, fica meio horrível, né? Então, beleza, tá aqui, ó. Passando pelo centro da circunferência. Tá? Então, diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ou o raio é a metade de um diâmetro. Para calcular o comprimento de uma circunferência, existe uma relação que é 2π vezes r. Tá? Como que foi definida essa relação? Lá nos séculos passados, o camarada mediu a medida do comprimento e dividiu. Lembrando que 2 vezes r é o quê? É o diâmetro, né? Isso aqui é a mesma coisa de diâmetro vezes π. Então, camarada lá, os matemáticos, ele mediu o comprimento da circunferência de uma forma, de algum instrumento, uma fita, né? O instrumento utilizado na época. Ele verificou uma medida tal para o comprimento e do diâmetro. E dividindo esse comprimento pelo diâmetro, ele encontrou uma constante que chamamos de π. Tá? Esse valor era sempre em torno de 3,14.
variar, vai em 1,456, 3,1. Então a gente estabeleceu que o valor de π é aproximadamente 3,14. E também aproveitou e definiu essa relação, que para calcular o comprimento basta multiplicar o diâmetro por π. Como o diâmetro é 2 vezes o raio, então vai ficar 2 vezes o raio vezes π. Tá? Isso aqui é muito cobrado em provas. Cai bastante essa relação. Tá bom? Também falamos, isso aqui não cheguei a falar ontem não, mas isso aqui é um conceito básico. Tá? Eu tenho que puxar esse conceito básico, que é muito cobrado e é necessário em algumas questões. Também falamos ontem, vamos aqui reforçar, vocês já viram isso aqui também algumas vezes. Para calcular, desculpe a letra, tá, gente? É que são 11h40, vai dar. Para calcular o arco de uma circunferência, o que a gente faz? A gente viu isso na trigonometria, né? Então, recordando aqui, ó, digamos que esse arco aqui ele faz parte de um ângulo de 50 graus, tá? Com um raio de 12 centímetros. Eu quero saber a medida desse arco, ou seja, vou chamar isso de L. Como que eu faço para calcular esse L? Lembrando aqui, recordando, que pode ser necessário em algum momento aí no estudo de circunferência, com certeza. Lembrando que 360 graus, uma volta completa, equivale a 2πr. Eu quero saber para 50 graus. Vou chamar de L, Então, cruza. Então, vai ficar assim, 360L igual a 2π vezes 12 centímetros, que é o valor do raio. Tá? Aqui o raio, ó, vezes 50. Então, L vai ser 2 vezes 3,14 vezes 12 vezes 50 dividido por 360. Aí, fazendo essa conta aqui rapidinho na calculadora, isso aqui vai dar 3.768 dividido por 360. Vai dar aproximadamente 10,46 centímetros. Tá? Então, seria a medida desse L. É assim que a gente calcula um comprimento de um arco. Tá? Uma outra coisa que eu falei ontem foi sobre ponto tangente da circunferência. Isso aqui não é que eu falei ontem, tá? Isso aqui eu estou trazendo esses dois tópicos que eu comentei aqui atrás, são assuntos básicos que eu estou reforçando aqui com vocês. Pode ser necessário esse conhecimento em alguma questão, com certeza. Ontem, agora sim, a gente falou sobre ponto que tangencia. Na verdade, é uma reta, chamamos de tangente, reta tangente. Reta tangente, ela toca em um único ponto, uma circunferência. Se eu traçar o raio até essa extremidade aonde estou traçando a reta tangente, o raio é perpendicular, sempre à reta tangente. Tá? Não importa aonde. Se eu traço a reta tangente aqui, depois o raio no ponto que tangencia, também é perpendicular. E aí vai. É infinitamente o raciocínio. Tá?
Então, reta tangente, ele toca em um único ponto na circunferência. Então, se eu traçar o raio até esse ponto tangente, eu estarei dizendo que esse raio é perpendicular à reta tangente. Falei disso aqui ontem. Reta tangente. E também cheguei a comentar, bem na correria, né? Se eu traçar um quadrilátero dentro de uma circunferência, vou chamar aqui de x, y, z, w. Podemos dizer que x mais w é igual a 180. E z mais y é igual a 180. Então, digamos então que a questão fala lá que x é igual a 50 graus e o y 100. É um chute, tá, gente? Estou chutando aqui. Tá? Não olha muito para o desenho, não. Para encontrar z e w, só substituir, né? Então, quem é w? 130 graus. E quem é z? 80 graus. Tá, eu não sei se eu destaquei isso ontem. Não lembro. O quadrilátero, para essa relação for válida, para ela ser válida, o quadrilátero tem que estar aqui, escrito dentro da circunferência. Ah, professor, então quando é um quadrilátero qualquer, não está escrito na circunferência. Não, aí não vale isso não. Tá? É só quando é um quadrilátero formado dentro de uma circunferência. Tá? Quadrilátero inscrito na circunferência. Então, toda vez que aparecer um quadrilátero numa circunferência, é bom ter. Vocês têm que fixar, né? Não é bom ter. É uma obrigação vocês terem isso em mente. Que a soma dos seus ângulos opostos, ou seja, do vértice oposto, é 180. X mais W, Z mais Y, vai ser igual a 180. A gente vai reforçar isso aí com certeza, tá? Semana que vem. A aula é curtíssima, né? Faltam 4 minutos já. Eu já vou encerrar aqui a gravação, então a gente continua na semana que vem.